Números 9, versículo 23. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Poder se assentar. A maravilhosa graça do Senhor. A palavra de Deus nesse culto da manhã está em Números, capítulo 9. Lemos o 23, mas eu vou te convidar para que nós leamos do versículo 15 ao versículo 23. Números 9, do 15 ao 23. Diz assim: No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E, no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. 20. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a manhã, da tarde até a manhã, quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Te damos graças mais uma vez por essa palavra, Senhor. Palavra maravilhosa, em nome de Jesus, a recebemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar de nuvens essa manhã. Você já viu que o texto está cheio de nuvens? E vamos falar, o que é nuvens, né? Eu gosto de falar isso aí, de forma simples. Nuvens são gotículas de água condensada que se acumulam no céu. Chuva. Chuva na nuvem, né? Nós temos vários tipos na ciência, dependendo tipos de nuvens. Temos as nuvens baixas, cúmulos, que ficam a pouca altitude. Temos nuvens médias, né, que são a alta cúmulos ou estratos, e as nuvens altas, que ficam a mais de 7 quilômetros de altitude, são as cirros. Tipos, mas não quero falar de nuvens. Tem uma pessoa, um pastor da história, falecido, que foi o Martin Luther King. E ele falou uma frase sobre as nuvens. Eu achei interessante. Ele disse assim: quando os nossos dias se tornarem obscurecidos por nuvens negras e baixas, quando as nossas noites forem mais negras do que 1000 noites, lembremo-nos que no universo há um grande e benigno poder, que é Deus, que é capaz de abrir caminho onde não há caminho e de transformar o ontem sombrio num luminoso amanhã. Eu creio que quando Martin Luther King falou dessa
essa poesia, essa frase, eu acho que ele está pensando no que aconteceu com o povo de Israel, que acabamos de ler em Números capítulo 9. O que acontecia com esse povo? Um texto lido na Bíblia. O povo de Israel fazia um ano que ele tinha saído do Egito. Estavam escravos no Egito por muito tempo e foram libertados pelo poder de Deus sob a liderança de Israel. E fazia um ano que eles estavam no deserto. Um ano andando no deserto. E aí, nesse texto que lemos, Deus, no dia em que foi inaugurado o tabernáculo, naquele dia, Deus mandou a nuvem do céu, não uma nuvem que acabamos de falar, não a nuvem científica, uma nuvem sobrenatural vinda de Deus, que falava da presença divina. Deus mesmo, de uma forma visível, veio sobre o povo. Ele já tinha feito isso lá no Êxodo capítulo 13, Êxodo 40. Deus já tinha mostrado a sua nuvem, mas aqui, sobre o tabernáculo, veio a nuvem de Deus. De dia, essa nuvem era como uma nuvem. Não sabemos aqui falar o aspecto, mas deve ser uma coisa muito diferente. E vinha de dia como uma nuvem. De noite, ela tinha uma aparência de fogo, como um pilar de fogo. Então, de dia, era como se Deus estivesse refrescando a vida daqueles que estavam no deserto. E à noite, era como se Deus estivesse iluminando o caminho do povo, aquecendo o povo. Então, o povo entendia que quando Deus, com a sua nuvem, vinha e ficava parado sobre a tenda do tabernáculo, era o momento do povo parar, acampar, ficar quietinho. Era o dia que eles iam armar sua tenda, ficar quietinho. Mas no dia que aquela nuvem começava a subir, começava a ir para o céu e começava a caminhar, o povo entendia, a nuvem foi para o céu, é hora da gente seguir. E o povo, eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. Eles olhavam a nuvem se levantando e rapidamente pegava os animais, pegava a tenda, pegava tudo que eles tinham e começavam a seguir o movimento de Deus, da nuvem. Deus comunicava a sua vontade através da nuvem. O movimento da nuvem deveria ser o movimento do povo. O movimento do povo devia ser o movimento de Deus. O que Deus estava falando com aquele povo? Aquele povo não conhecia a Deus muito bem. Eles tinham acabado de sair da escravidão do Egito. Conhecia outros deuses, não conhecia a fundo a Deus. Estava aprendendo a conhecer a Deus. Tinha um líder ungido que era Moisés. Mas agora eles precisavam aprender a Deus. E Deus falou, eu vou ensinar uma coisa para o meu povo. Eu vou ensinar que eles dependam de mim em todo o tempo. Que eles dependam de mim para todas as coisas. Que onde eu for, eles vão atrás. E era assim com Jesus também. O jeito que Jesus pensava era o pensamento de Deus. O que Jesus fazia era como Deus agiria, santo. E foi assim que Jesus veio até a sua igreja e falou, você me segue? Faça como eu. Seja meu discípulo. Seja igualzinho a mim. Onde eu for, vá também. O que eu fazer, faça também. Isso é ser um cristão. E Deus estava falando com aquele povo, e aquele povo de Israel no deserto não tinha muito relacionamento com Deus. Dependência. O que é dependência? Dependência é sujeitar-se. Dependência é submeter-se.
Dependência é você obedecer. O que é dependência? É você seguir. Quem segue a Deus precisa depender de Deus para tudo. O tema da minha mensagem essa manhã é: siga as nuvens, siga a nuvem, dependa de Deus. Diga, dependência de Deus. Pastor, mas isso era para aquelas pessoas do deserto, que não tinha muito relacionamento com Deus. Mas vemos, pela nossa vida, que muitas pessoas dentro da igreja ainda precisam aprender a mesma lição que o povo do deserto aprendeu. Porque muita gente que está na igreja ainda tem muita dificuldade da dependência de Deus. Às vezes se acha muito esperto. Eu sei, você não sabe. Deus sabe. Deus sabe. E eu creio que na vida daquelas pessoas do deserto, tinha algumas questões que eles não falavam, mas a gente via que estava no coração dele. E essas mesmas questões que estavam no coração das pessoas, eu creio que devem estar no nosso meio. Eu vejo esse povo lá no deserto, e creio que muitos deles deviam estar pensando: o que acontecerá na nossa vida? O que acontecerá na nossa vida? Eles estavam lá no deserto, mas ficavam pensando: o que acontecerá agora? Vimos tantos milagres, vimos tanto Deus se movendo, mas o que acontecerá? Onde é essa terra prometida? O que vai acontecer? Sabe, ele não tinha um relacionamento com Deus. Nós temos. Mas essa mesma pergunta deve estar em muitas pessoas aqui. O que acontecerá com a minha vida? Eu estou falando de pessoas da igreja que estão pensando: o que acontecerá? Olha, eu estou passando um deserto na minha vida, tanta tribulação, o que acontecerá na minha vida? Às vezes ele olha um problema físico, chegou uma doença na minha casa, ai, eu estou falando de crente. Ai, vou morrer, o que acontecerá? Ai, e fica assim, preocupado. Às vezes é um problema financeiro. Eu não estou falando do deserto. Eu estou falando do deserto de hoje. Eu não estou falando daquele povo de Moisés. Eu estou falando do povo daqui, de Jesus. Que às vezes fala assim: esse problema financeiro que eu estou passando, o que acontecerá? O que acontecerá? O que acontecerá com o meu trabalho? O que acontecerá com o meu casamento, que está em crise? O que acontecerá com o meu filho? Essas dúvidas estão aí. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é: se você tem essa pergunta, primeira coisa, dependa de Deus e da resposta de Deus. Diga, seguir a nuvem, depender de Deus, das respostas de Deus. Estou falando para você, quando você tiver dúvidas no seu coração, querendo ser orientado por Deus, saber uma resposta para a tua vida, dependa de Deus. Quer que eu te fale alguma coisa? Eu gosto muito de dar palavra para criança, eu acho que é porque eu tenho muita criança. Então eu falo: está com uma dúvida? Pergunta para Deus. Eu falo para você: pergunta para Deus. Está chateado? Tranca a porta do teu quarto e pergunta para Deus. Tem muita gente que pensa que Deus é fábula. Deus não é fábula. Deus não é história. Deus é Deus. Deus vivo, mais vivo que você. Ele é vida. Amém. Primeiro ponto, dependa de Deus para suas respostas. A nuvem que falamos é o Espírito de Deus. Diga, Espírito de Deus. Naquele tempo, o Espírito de Deus vinha como, de forma visível,
de uma nuvem ou como um pilar de fogo. Hoje, o Espírito de Deus está dentro de quem crê em Jesus, dentro de você. O Espírito Santo está aí, dentro do seu coração. O problema é o relacionamento. Desprezamos. Como tem uma dúvida, a gente corre para outras pessoas, vai no celular, no zap lá, ai, me ajuda, me dá um conselho. Calma. Primeiro é Deus. Pergunta para o Espírito Santo. E não sou eu que estou falando que o Espírito Santo mora em você. Não, quem falou isso foi Jesus. Eu estou falando coisa que Jesus falou. Está escrito em João 14, 16 e 17. Diz assim, Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, com vocês. Ouça o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas você o conhece, você o vê. Você o conhece, vocês o conheceis, porque Ele está com você. E Ele habita convosco, sempre estará em vós. Pergunte para Ele. Fala com Ele. Fala com o Espírito Santo. Mas, pastor, o Espírito Santo responde? Claro. Se eu te faço uma pergunta, você não responde? Às vezes você olha para lá, não quer responder. Mas Deus não é assim. Deus olha, sente um amor tão grande para você e responde. Sabe, Deus, a Bíblia fala, Romanos capítulo 8, 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Deus tem todo o prazer de falar com você. Acabamos de cantar um cântico grande. E nesse Salmo 48, no versículo 14, diz que Deus quer falar, quer guiar para você, desde o dia que você nasce, até o dia do teu último dia carnal, o dia da tua morte aqui, todos os dias da sua vida, Deus vai lá e quer te guiar. Está escrito lá, Salmo 48, 14, que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Todo dia da minha vida. Deus está lá, te perguntando. E como o Espírito Santo, a nuvem de Deus, me responde? Bom, Deus é livre, Deus não está numa caixa, não tem fórmula para Deus. Mas as coisas que a Bíblia me diz, é que Deus fala com você pela Bíblia. Diga a Bíblia. Sabe, as pessoas acham que a Bíblia é coisa de religioso, não é não. O inimigo espiritual nosso, o diabo, ele não quer que você conheça a Bíblia, não quer mesmo, não quer. Ele sabe que se você conhecer a palavra de Deus viva e eficaz, você vai conhecer a Jesus, você vai conhecer as promessas de Deus, você vai saber os seus limites. O diabo não quer que você leia, não quer mesmo. E muitas vezes, pela nossa preguiça, nós não lemos. Nós pensamos assim, não, eu já sustento um pastor, eu já dou dinheiro na igreja, o pastor lê e eu não preciso. Você está errado. Você é um cristão. O cristão precisa conhecer a sua fé. E a Bíblia fala assim, Moisés para Josué. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso. Para você, ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, dia e noite, dia e noite. Lê o Salmo 1, dia e noite, lê a Bíblia.
Por quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O Espírito Santo fala com você pela Bíblia. No momento que você está procurando uma resposta, vai lá, lê a palavra de Deus. Tranquiliza. Outra coisa que Deus fala, que o Espírito Santo fala, ele fala pelas nossas orações. Quando você ora, é outra coisa que o diabo não quer que você ore. Ah, de novo. Ah, o pastor ora por mim. Claro. O irmão ora por mim. Claro. Mas você tem que ter um relacionamento vivo com teu Deus. Oh, Ele quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Nós vamos ter alguns dias em março, do dia 1º até o dia 21 de março agora, das 6:30 da manhã até as 8 horas da manhã, momentos de oração aqui na igreja. Você está convidado para vir. Para quê? Para você ter muitas respostas de Deus para a sua vida. Mas aí você tem que querer. Ninguém vai te forçar, não. Você vai ter que querer. Levantar cedo, tomar um cafezinho e vir. E abrir teu coração para Deus. E ouvir Deus falar com você. Diga, depender de Deus. Diga, eu devo depender de Deus. Sempre. O Espírito Santo fala com você. Responde a tua pergunta. O Espírito Santo fala com você pelo conselho dos cristãos. É bom, de vez em quando, você procurar o pastor ou um irmão mais velho, para você abrir o seu coração para ele orar com você. Mas não esqueça, se alguém, mesmo um pastor, te dá um conselho, você vai ter que orar a Deus, e você também tem que abrir tudo que o pastor falar na Bíblia, você vai ter que ter uma Bíblia e conferir. É assim que faz. Amém? O Espírito Santo te fala por impressão, por sonhos. Deus, o Espírito Santo fala com você por uma paz no teu coração, ou até pelo silêncio. Deus fala. Você tem que aprender nessa manhã a depender de Deus. Siga a nuvem, siga o Espírito Santo. Segunda coisa que eu quero falar nessa manhã é como eu estou. Como eu estou. Porque naquele tempo, o povo lá do deserto estava cansado. Cansado. Experimenta andar 1 ano no deserto, sem saber quando você vai, dependendo do movimento da nuvem. Muitos deles estavam cansados. E quando a gente está muito cansado, abalado, com esgotamento emocional, abalado, vem o estresse, fica nervoso. Naquele tempo, as pessoas até murmuravam, olha como uma coisa puxa outra, murmuravam, ficaram rebeldes, porque foram dominados pelo cansaço. E aqui, queridos, pode ter gente, pensando em tudo que a gente falou lá no começo, pela luta da vida, pode ter gente cansado aqui. E Deus está falando, dependa, é o segundo ponto, dependa do descanso de Deus. Você precisa pegar o descanso que Deus tem para você e usufruir, porque Deus não quer que você fique assim. Queridos, o Salmo 91, fala assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, Jesus, descansa. Descansa. À sombra do Onipotente. Deus quer isso para você. Às vezes, a gente não coloca o nosso cansaço diante de Deus. O Salmo 22 fala assim, 55, 22. Olha lá, para você. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá
que o justo seja abalado. Descansa. Deus está falando para você nessa manhã, do dia 25 de fevereiro de 2018, descansa. Descansa em mim. Por que você está assim? Dependa de Deus, do seu emocional. Sabe por quê? Porque a ansiedade está querendo te abalar. Pedro falou isso, 1 Pedro 5,7, que você conhece, diz: lançando sobre Jesus, sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele, nosso Deus, tem cuidado de você. É verdade. Isso é Pedro. Paulo fala isso em Filipenses também. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja em tudo os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Oração. Fala com o Espírito Santo. Fala com Ele. Ele vai te dar descanso. Pela súplica e ação de graça. Deus está falando com você. Só que precisamos nos submeter, precisamos depender de Deus. Você não vai resolver nada na sua vida. Você não resolve nada na sua vida. Quem resolve é Deus. Toda glória para o nosso Deus soberano. Diga, Ele me ama. Deus está falando, confie. 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 Como eu estou? Agora eu vou estar descansado na presença de Deus. Amém. Terceira coisa. Nessa manhã. Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Onde eu devo estar? Isso aí estava no coração do povo do deserto. Se eu ler lá Números 9, que nós lemos, lá do 19, diz assim: quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Partir ou não partir? Partir ou não partir? A nuvem abaixa, eu fico. A nuvem levanta, eu vou. Partir ou não partir? Tinha gente que estava falando, não sei, será que é esse lugar que eu devo ficar? Será? O Shakespeare falaria assim: partir ou não partir? Eis a questão. Claro que ele não falou isso. Mas isso é que está no coração de muita gente. Partir ou não partir? Terceira coisa que eu falo: dependa de Deus quanto ao seu lugar. Por que você está falando isso? Porque tem gente na igreja que tem esse problema de lugar. Tem. Tem gente que... eu vou sair dessa igreja. Eu vim aqui, Deus me trouxe. Agora eu vou sair dessa igreja. Eu vim aqui porque Deus me trouxe. Aí vai para outra igreja. Deus me trouxe aqui. Não, Deus não quer. Deus está mandando eu sair. E vai. Muitas vezes é Deus que fala mesmo, mas muitas vezes é o sentimento da pessoa. É o sentimento da pessoa. E é Deus que está falando, não é Raimundo não, viu? Você pensa que é o Raimundo está falando eu te falo, é Deus que está falando com você. Tem gente que fala assim, eu vou sair desse emprego, ou vou ficar nesse emprego. Eu vou sair desse emprego, vou ficar nesse emprego, ou vou sair desse emprego. Eu vou sair da minha casa, ou vou ficar na minha casa. Eu vou sair dessa cidade, ou vou para outra cidade. Tudo bem, você é livre. Mas aquelas pessoas no deserto, eles achavam assim, a nuvem trouxe a gente aqui, olha, é um oásis que está aqui. Um oásis que está aqui, vamos ficar aqui. Os outros, o deserto é muito quente, aqui é bom, tem palmeiras, tem água, vamos ficar aqui. Aí Deus fala, a nuvem levanta, vem. Vem. E às vezes, ele estava lá, o negócio era cheio de areia, estava quente, nós queremos ir para lá, vamos procurar um lugar bonito, esse lugar. Deus fala, fica. Diga, dependência de Deus. Não é onde você acha que é bonito. É onde Deus quer. O propósito de Deus para a sua vida. Por isso que eu falo do relacionamento. Tem que falar com Deus.
Não é o que você acha bonito, porque muita gente olha com seus olhos, faz uma ideia, aqui é bonito, aqui é o lugar perfeito para mim. Pode estar errado. Porque sabe qual é o lugar mais bonito que existe? É onde existe a presença de Deus. É lá, é ali que é bonito. Por fora pode estar muito feio, mas se tem a presença de Deus, é lindo. E muitas vezes, um lugar, no emprego que você está, tem muito problema, Deus fala, fica aqui. Mas Deus, aqui, tem tanta, é muito pesado. Então leva a minha leveza para eles. Leva você, cristão, o Deus que você serve, para onde você pisar. Tem gente que fica procurando um lugar que é ungido. Você, Jesus ungido, está em você, e você leva Deus aonde você entra. Oh. Tem gente que fica, você leva Deus para onde você for. A minha pergunta, Deus, é aqui? Então eu vou levar a tua presença aqui. Deus, quer que eu vou lá? Eu vou. Mas tem que ser relacionamento com Deus. Deus está falando hoje com você. João 3:8. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, você tem relacionamento com o Espírito Santo, você ouve do Espírito Santo, se ele não falou, você fica quietinho, nem vai, né? Fica quietinho. Se Deus não mandou, você não faz. Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Hoje Deus quer te fazer crescer nessa manhã. Diga, Deus está falando comigo. A Bíblia fala em Jeremias 10:23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Deixe Deus te guiar. Deus quer guiar você nessa Ribeirão, em São Paulo, no Brasil, fora do Brasil. Mas é Deus. E por último, eu gostaria de fazer algo que estava no coração daquele povo. Esse é o meu tempo, essa é a minha hora, esse é o meu tempo, Senhor. Eu quero falar de tempo. Porque aquele povo no deserto tinha essa crise no tempo também. Veja Números 9, 21 e 22. Leia comigo. Estamos acabando. Diga, tempo. Diga, o meu tempo. 21. Às vezes, a nuvem ficava desde tarde até amanhã. Quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punha-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e se punham em marcha. Mas erguendo-se ela, partiam. O pessoal do deserto ficava falando assim, ai, acabamos de... A nuvem desceu, vamos fazer nossa tenda? Bem, fez a tenda estava bonitinha, pegou um vasinho, colocou na tenda assim, pendurou, não tinha planta, que está muito quente, só tinha o vasinho, pendurou, está feliz. No outro dia, ele está feliz, ele viu a nuvem levantando. Ah, meu Deus, acabei de fazer nossa tenda, agora será essa hora? Ah, ainda não, Senhor, queremos ficar aqui. E Deus, vamos embora. É o tempo de ir. E às vezes as pessoas estavam chateadas também, porque eles estavam ali, e Deus não se movia, estava 1 mês, Deus estava sobre, ai Deus, aqui está muito quente, vamos lá para a terra prometida. Deus, fica quietinho aí. E esse problema da gente também, tem gente que pensa que Deus está demorando.
Deus é meu tempo, porque eu oro, eu vou na igreja, eu oro, a minha vida não muda. Cadê minha bênção? Cadê minha cura? O Senhor não toca meu filho, o Senhor não me... Deus, o Senhor está demorando. Deus fala, eu não demoro, não. Eu não demoro nada, nada. É que você tem um problema com o tempo. Você não pegou o seu tempo e você deu para mim. Porque é Deus, dependa de Deus quanto ao seu tempo. Deus faz a coisa no tempo certo, não é no seu tempo. Mas Ele está fazendo isso naquele... É outra vida. Deus está falando com você, relacionamento pessoal com você. Fica olhando para o outro, não. Deus faz na vida dele, Deus faz na vida sua, na sua. Mas você está olhando a vida do outro, olha para você. Deus. Tem gente que está apressado com Deus, que está contra o tempo, que Deus fala, vem para o ministério. Mas eu tenho 18 anos. Vem ser um missionário. Não, Deus, só tá... Não, calma aí. Me chama quando tiver 40 anos. Ainda, eu tenho planos. Vem logo. É você que eu estou chamando. É você. Hoje Deus está falando para você, olha, Eclesiastes 3:1 diz assim, tudo bem, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E no 3:11, Eclesiastes fala assim, tudo fez formoso no seu devido tempo. Então você vai ter que depender de Deus quanto a sua vida. O que Deus faz na tua vida? Calma, confie em Deus. Salmo 25 fala assim, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Sabe, para terminar eu quero falar uma coisa para você. Não fique esperando que Deus te mostre o futuro, a não ser que Ele queira revelar. Mas geralmente, Deus não te mostra o futuro. Deus não gosta de adivinho. Aprenda que esse negócio de adivinhação não é para você, não é para o Filho de Deus, não. Certo? Deus fala para você que você tem que esperar nele todos os dias, passo a passo. Você quer andar com Deus? Você quer andar com Deus? Eu vou te falar, você vai ter que andar hoje, amanhã, depois de amanhã, cada dia. Hoje é domingo, ande com Ele hoje. E quando virar para segunda-feira, anda no próximo dia. E Deus vai te revelando cada dia e cada dia. Diga, hoje Deus está falando comigo. Dependa de Deus. Siga a nuvem. Dependa de Deus. Você sabe aonde a nuvem vinha? Sobre o tabernáculo. O nosso tabernáculo é Jesus Cristo. O nosso tabernáculo é Jesus Cristo. Quer ficar firme? Nunca se aparte de Jesus Cristo. Nunca. A nuvem virá sobre o tabernáculo e sobre a tua vida. Eu queria orar essa manhã por você, para que você seja cheio do Espírito Santo, que você aprenda a depender de Deus para tudo, não ficar pensando só no que você pensa, na tua inteligência, nos planos teus. Não. Você vai depender dos planos de Deus para a tua vida. Vem aqui para frente, vem perto do altar. Gostaria de fazer essa oração com você bem pertinho aqui. Não venha para perto de mim, venha para perto de Deus. Vem. Deus. Você sabe, na palavra grega, tem uma palavra que chama antropos, que é homem.
Homem é antropos. E essa linguagem quer te fazer. Antropos é o homem que olha para cima. O homem voltado com o rosto para cima. É a etimologia da palavra. Homem que olha para cima. Porque para olhar para baixo é as feras. Você, como homem, foi criado por Deus para olhar para o alto. E Deus quer falar com você nessa manhã. Olha para Ele. Olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus. Olha para Deus. Dependa de Deus, dependa de Deus. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Abre o teu coração. O Senhor está falando com você. Senhor Deus, maravilhoso Senhor, eis a tua igreja na tua presença. A tua igreja veio até a tua presença, porque nós cremos que o Senhor fala. Fala com essa pessoa hoje, Senhor. Muitos deles, Senhor, têm dificuldade de submeter a sua vida para o Senhor. Por favor, nessa manhã, fala com eles, Senhor. Toque com a sua mão sobre a cabeça de cada um hoje, sobre o coração deles. Ele tem dificuldade, ele tem muita dificuldade, mas hoje queremos depender do Senhor, queremos depender do Senhor, queremos depender do Senhor. Que hoje o teu Espírito, a nossa nuvem, dê direção a essa vida. Responde às suas dúvidas, Pai. Responde às suas dúvidas, às suas perguntas. Vem, Espírito Santo, fala com Ele pela Bíblia. Fala com Ele nas orações, Senhor. Que Ele tenha entendimento da Tua Bíblia, das Escrituras. Que Ele te encontre em tabernáculo nas Escrituras. Oh Deus, dá direção a essa pessoa aqui. Dá direção, Espírito Santo. Fala com Ele nas orações. Olhamos para o Senhor. Que ele tenha disciplina de orar mais, de ter comunhão com o Senhor, alegria de ficar com o Senhor. Oh Deus, Deus está te tocando. Deus está te tocando, filho amado, Deus está te tocando. Você nasceu para Ele. Você nasceu, saiu da sua mãe, você pertence a Deus. Você anda aqui para Deus, para Deus. Desde o seu nascimento até o último dia, você é de Deus. Ele tem plano para você. Ele tem plano para você, muito mais altos os seus planos, suas ideias, seus sonhos. Nada é o sonho de Deus para você. Ouça, Deus Todo-Poderoso. Tira o cansaço dele, Senhor. Tira o nosso cansaço, ansiedade, preocupação. Dá coragem, Senhor. Quando ele orar, Senhor, ele chore de prazer pelo Senhor, mas tira a lágrima da tristeza, tira dele, Senhor. Que ela se alegre no Senhor. Que ele se alegre no Senhor. Que ele se alegre no Senhor. Pai, coloque essa pessoa no lugar certo, na hora certa. Eles são teus, Senhor. Onde eles estiverem, Senhor, que eles levem a tua presença. Que a sua presença divina sejam vistas por todas as pessoas. Senhor, quem estiver perto dessa pessoa, que veja o Senhor Jesus. Senhor, que quando ele orar por uma pessoa, essa pessoa seja curada, não para a glória dele, mas para a tua glória. Porque esse tempo, Senhor, não é o nosso tempo, é teu. Esse tempo é o teu. Esse tempo é teu e o Senhor vai ser glorificado. O Brasil será celeiro
celeiro de homens e mulheres que temem ao Senhor. Muitos conhecem esse Brasil como fonte de corrupção. Não! Deus está aqui. Deus está aqui. Levanta o seu povo nesse tempo para dar a glória ao Senhor. Senhor, usa essa pessoa e que haja milagres. Forja neles um caráter santo. Homens e mulheres de Deus, colocamos toda a sua igreja diante do Senhor. Diga: Senhor, meu Deus, a minha vida pertence ao Senhor. Eu quero depender do Senhor. Eu quero depender do Senhor. Diga: a minha vida é tua. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Será que você, com todo o teu coração grato, porque Deus falou com você, você pode dar um aplauso para Deus? Olha para mim. Siga a nuvem. Siga o Espírito. Sempre feliz, cheio do Espírito Santo. É assim, é para isso que você foi criado. Tá bom? Deus abençoe.